extermínio programado da população negra. Que se aquedaram do marginalzinho preto. A periferia precisa de voz. Palavra cruzada. De Carolina Maria de Jesus, o colono e fazendeiro. Diz o brasileiro que acabou a escravidão. Colono sua o ano inteiro e nunca tem um tostão. Se o colono está doente, é preciso trabalhar. Luta o pobre no sol quente e nada tem para guardar. 5 da madrugada, toca o fiscal da corneta, despertando a camarada para ir para a colheita. Chega a roça, ao sol nascer, cada um na sua linha, suando, e para comer só feijão e farinha. Nunca pode melhorar esta negra situação. Carne não pode comprar para não dever ao patrão. Fazendeiro ao fim do mês dá um vale de 100.000 réis. Artigo que custa 6 vende ao colono por 10. Colono não tem futuro e trabalha todo dia. O pobre não tem seguro e nem aposentadoria. Ele perde a mocidade, a vida inteira no mato, e não tem sociedade. Onde está seu sindicato? Passa o ano inteiro trabalhando, que grandeza! Enriquece o fazendeiro e termina na pobreza. Se o fazendeiro falar, não fique na minha fazenda, colono tem que mudar, pois não há quem o defenda. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Palavra Cruzada, edição especial de Consciência Negra. Hoje a gente tira um pouco o foco do Plano Juventude Viva para fazer uma breve homenagem à escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Eu converso com o jornalista e escritor Oswaldo de Camargo, que conheceu Carolina e que fala um pouco da sua trajetória enquanto escritora. No segundo bloco, o jornalista Audálio Dantas, que foi o primeiro a ler os cadernos de Carolina e também o responsável pela publicação do livro Quarto de Despejo. No terceiro e último bloco, eu converso com a filha caçula da Carolina, a Vera Eunice de Jesus. Eu sou Neumísia Silvestre, da Rádio Juventude, e este é o programa Palavra Cruzada. Muito bem-vindo. Eu converso hoje com o escritor Oswaldo de Camargo. Bem-vindo, Oswaldo, da Rádio Juventude. Muito obrigado. Oswaldo, queria que você começasse falando, reconstruindo, um primeiro momento em que você conhece a Carolina. Então, quando a Carolina surge em 1960 com o Quarto de Despejo, eu trabalho no jornal O Estado de São Paulo, que era na época o maior jornal, junto com o Jornal do Brasil, um dos maiores jornais do Brasil na época. Eu era revisor. Acontece que um ano antes eu havia publicado o meu primeiro livro, chamado Um Homem Tenta Ser Anjo. E meu livro teve uma relativa repercussão, então eu tinha um certo nome. E, além do mais, ser revisor do Estado de São Paulo era um passo alto, ser revisor. E eu lanço em 59 meu primeiro livro. O que acontece? Quando a Carolina aparece, então, ele sabe que existe em São Paulo um rapaz negro também que está ligado à literatura. É natural que por uma questão de cor de pele, até aquela ligação imediata entre uma escritora negra, independentemente de favelada, mulher, não importa. Mas era de qualquer jeito alguém escrevendo e publicando. Então, imediatamente faço ligação e eu começo a ser uma espécie de homem sendo interrogado, rapaz interrogado a respeito de Carolina. Quem é essa Carolina? Você conhece? Meu livro, comparando com a Carolina, não teve repercussão nenhuma. Então, isso me levou a conhecer a Carolina. Conhecer não, a estar com ela. Conhecer é outra coisa, estar com ela. Por exemplo, eu fui com Carolina a uma mesa, participei de uma mesa sobre literatura com Dulce Salles Cunha, que era uma estudiosa de literatura. Então, eu, jovem de 23 anos, eu estava com Carolina, já famosa. Isso foi logo depois da repercussão extraordinária da obra dela, do livro dela. Então eu fui ao vivo, na televisão, falar sobre literatura junto com Carolina. E o que eu reparei?
eu reparei que a Carolina estava sendo vista como algo insólito, algo absurdo. E o pessoal fazia a ela pergunta que não tinha nada a ver com o que ela tinha feito. Era uma favelada. Segundo ano primário, não se esqueça que ela tinha só o segundo ano. Mas então faziam a ela perguntas, até para sondá-la. Se ela, a despeito de favelada, ela sabia mais algo além da favela. E de ter escrito o Quarto de Despejo. Então eu vi uma certa maldade para com Carolina. O livro de Carolina, pela literatura canônica, que é a literatura bem comportada, que é aceita na academia, que é aceita nas escolas, não fazia sombra a nenhum deles. Porque, na verdade, era um livro rústico, um livro que trazia as incorreções naturais de uma pessoa semi-alfabetizada. Uma negra alta, cabelo crespíssimo. E o que me chamou muita atenção nessa Carolina, entrando pelo saguão, me chamou a atenção que ela está com um papelzinho na mão, e ela está escrevendo o tempo todo, assim, cabeça erguida, escrevendo. O livro dela, neste momento, vai ser comentado na cidade toda. O insólito, o absurdo, é alguém de favela e uma negra favelada escrever. Não está dentro do contexto da literatura que alguém de favela do Canindé, que alguém faça um livro e com aquela repercussão. É claro que essa repercussão não se deveu totalmente à questão literária dela. Foi, em grande aspecto, muita gente que foi pela curiosidade, pelo nome, porque toda a imprensa falava dela, todos falavam dela. A Carolina se tornou um assunto obrigatório. E, sobretudo, as pessoas negras. Agora, é de se lembrar que a Carolina, já antes do Quarto de Despejo, ela já vinha tentando literatura. Ela já não era uma novata, ela já tinha mostrado muito texto para muita gente. Ela já tinha tido um ou outro poema editado, publicado em jornais. O sonho dela não era publicar primeiramente o Quarto de Despejo. A opinião que eu tenho é que a Carolina sonhava em aparecer como poeta, mas uma poeta reconhecida, não uma poeta qualquer. Ela conta umas coisas interessantes, que ela tinha compulsão a escrever. No livro Diário de Bitita, que ela conta que em 1940 ela foi quase que tomada pelo furor de escrever. Se ela não escrevesse, ela ficava quase que doida. A Carolina, na minha opinião, ela sofreu a consequência de 2 desastres sociais. A abolição de 1888. Essa abolição que deu tanta esperança ao país, liberdade dos negros, igualdade, aquela coisa toda, mas na verdade a maior parte dos negros ficaram à margem das benesses, dos benefícios da cidadania. Maior parte. Um ano depois vem a República, 1889, que devia ser o quê? Coisa pública, que é o sentido da palavra república, res pública. Foi uma falência. Uma falência que nós estamos até hoje pagando as consequências. Não deu, de fato, igualdade. Então, pessoas como Carolina, de Sacramento, filha bastarda, negra, mulher, pobre, de uma cidadezinha do interior. Então, qual é a perspectiva que teria uma mulher dessas em locais como esses? A regra da escravidão é ser analfabeto. São todos analfabetos, praticamente. Haverá exceções, mas a regra é que o escravo não aprendesse a ler. Qual, então, o que vai acontecer que vai modificar a vida da Carolina? Que vai fazer dela futuramente um fenômeno, o fato de ela ter aprendido a ler. Foi isso que marcou o destino da Carolina. Houve um certo momento em que ela foi à escola, aprendeu a ler com 7 anos, ela era bastante inteligente, viva. Depois vai acontecer aquela circunstância que modifica a vida de muita gente. Um fato que vai delinear o futuro. É que aos 12 anos, uma vizinha emprestou para ela a escrava Isaura. Não importa que a escrava Isaura não seja verdadeiramente uma escrava no conceito que nós entendemos. Ela era quase branca. Mas o fundamental é que a Carolina ficou encantada com aquela leitura. Foi aí, pela escrava Isaura, sobretudo, ela recebeu o grande impulso para continuar escrevendo sempre. Eu tenho a impressão que o grande impulso que ela recebeu foi pelo livro do Macedo. E é claro, ela começou a ler e nunca mais deixou de ler. Mesmo sendo analfabeta, era uma mulher que estava sempre... O que ela achava para ler, ela lia. E ela confessa no Diário de Bitita que a leitura, saber ler, é o passo para você melhorar de vida. Ela veio a São Paulo em 1937, foi doméstica, não se adaptou como doméstica, que ela tinha um senso de liberdade de fazer o que ela queria, do jeito que ela gostasse. Era uma mulher que estava sempre acima da média pela inteligência
e pelos conhecimentos, pelos argumentos que ela tinha, porque ela lia. E a Carolina está também. Carolina não é uma só, existem milhões de Carolinas por aí. Só o que vai diferenciar a Carolina é que ela, de fato, é alfabetizada. Mas não só alfabetizada, com dons de imaginação. Teimosa para conseguir o que ela queria. Então, ela vai ser diferente por esse aspecto. Mas a Carolina, na minha opinião, não tem a mínima condição de aguentar o sucesso do Quarto de Despejo. Porque, a despeito disso, ela continua sendo por dentro uma favelada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo é fantasia. Aqueles convites para almoçar com Matarazzo, almoçar com Granfinos, ir ao Rio de Janeiro fazer lançamentos chiques. Para os Estados Unidos, né? Estados Unidos, de ficar em hotéis chiques. Isso não será nada, ela continua sendo uma favelada por dentro. A infância miserável da Carolina continuou sendo a mãe e o pai dela a vida toda. Então isso daí foram apenas momentos, circunstâncias talvez até agradáveis para ela, mas às quais, para se adaptar, foi muito difícil. Mas o Quarto de Despejo, na minha opinião, o grande assunto não é a questão racial, não é a questão do negro, não é a questão da mulher. O grande personagem do Quarto de Despejo é a fome. A fome é o personagem do filho. O tempo todo ela está tentando achar comida para dar para os filhos. O tempo todo é essa busca. Então, por que o livro dela é importante? O livro dela é importante porque é o grito maior de protesto, sem que ela quisesse, contra a falência, ou a quase falência dessas duas datas, 1888 e 1889. Essa falência dessas datas foi que fez surgir a Carolina, que acabou sendo a bandeira para milhões de outras Carolinas que existiam por aí. Então ela trouxe à tona um problema que já havia há muito tempo, mas que não era de fato um assunto específico da mídia. Então ela trouxe para a mídia uma chaga social. Pelo Quarto de Despejo, ela teve uma função política. Porque todo mundo ficou sabendo que o Brasil tinha essa chaga. Tudo isso. A favela até Carolina era muitas vezes cantada em música popular, como um lugar idílico, um lugar de samba, um lugar de alegria. A Carolina mostra totalmente o contrário. Ela mostra uma realidade que o Brasil teria vergonha de expor. Segundo o livro da Carolina, ela vendeu 100 mil do Quarto de Despejo, ganhou algum dinheiro, acabou saindo depois de algum tempo, saiu do Canindé, foi morar num outro local, depois foi morar em Santana. Aí começaram todas as pessoas, editores, até um amigo meu também, de querer editar um livro dela, porque todo mundo via uma fonte de dinheiro, achava que reeditar a Carolina ia ser uma mina de ouro. Mas não se deu, não aconteceu mais isso. Quando ela lança 3 anos depois, em 1963, lança Casa de Alvenaria, a expectativa era que se vendesse pelo menos 10 mil, que no Brasil é muito, vendeu 3 mil apenas. É muito emocionante e é muito triste a cópia que eu tenho de um autógrafo que ela deu para o Sérgio, um amigo meu músico, que ele estava passando a tarde, ele me contou, estava passando a tarde no viaduto do Chá, está lá a Carolina sentada vendendo um dos livros dela, Quarto de Despejo ainda. Ela já mora nessa altura em Parelheiros. Então ela veio, para conseguir algum dinheiro, ela veio fazer a venda do livro dela no viaduto do Chá. Glória, queda e uma tentativa de ressurgir-se. Aí ela se refugia em Parelheiros, onde ela vai acabar morrendo. Então essa é a história da Carolina. Que agora está sendo revitalizada, está voltando à tona, com novas edições, com estudos a respeito dela, com palestras, com homenagens, tudo. Porque, com o tempo, em vez de desaparecer com a maior parte dos escritores, eu tenho dito que geralmente o escritor ele vive até a missa do 7º dia. Então eu acredito que a Carolina, a força do texto dela, vem exatamente da verdade que ela traz no texto. O texto dela tem uma verdade tão dura, que persiste até hoje, existe essa verdade. Até hoje o Brasil é, em parte, o que a Carolina fez, o que era no tempo Carolina. Então a verdade do texto dela é tão forte que ela não é esquecida. Então, pela lógica, a Carolina devia estar esquecida hoje, mas não está. Pelo contrário, a obra dela está sendo crescida, usada em teatro, usada em televisão, usada em cinema. Então,
Isso é uma coisa que, como se explica? Na minha opinião, é pela veracidade, pela sinceridade absoluta do que ela fala, e que o Brasil não conseguiu até hoje resolver. Podemos dizer que a Carolina, em alguns aspectos, ela é imortal na literatura. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Venete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Venete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá para os Estados Unidos. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá para os Estados Unidos. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela. Estamos de volta aqui com o programa Palavra Cruzada, edição especial de Consciência Negra, sobre a escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Eu converso agora com o jornalista Audálio Dantas, que foi o responsável pela publicação do livro O Quarto de Despejo. Audálio, eu queria que você começasse falando da tua primeira impressão quando viu a Carolina. A primeira impressão foi de que ela era uma mulher forte, era uma mulher com determinação e ao mesmo tempo com uma presença que impressionava as pessoas. Tanto é que, diante de um parquinho infantil, de uns carrosséis que estavam instalados pela prefeitura lá na favela, e os marmanjos estavam usando, os adultos, e ela impôs de tal maneira a presença e o protesto que eles saíram. Então isso significava que ela era uma pessoa diferenciada naquela comunidade. E mais do que a presença física, era a oralidade mesmo, né? Ela era uma mulher imponente fisicamente, mulher alta, mas ela tinha uma arma na mão que era o diário que ela escrevia. E era quando não gostava, ela dizia que ia registrar no livro dela. O livro era uma espécie de abre-porta, uma tentativa de escapar daquela situação. E teve uma resistência por parte dela quando você pediu para ver o livro, o tal livro? Pelo contrário, eu acho que aquela atitude dela tinha a ver também com a minha presença, porque eu era outra pessoa, era uma pessoa estranha lá naquele meio. Fazia uns 3 dias que eu estava andando, perguntando, e ela falou para mim também que eu vou botar vocês no meu livro. Quando ela falou no meu livro, eu me interessei por isso, ao contrário do que tinha acontecido durante uns 15 mais anos que ela tentava. Ela procurava jornalistas, ia nas redações, procurava editores querendo editar coisas.
Não propriamente aquele diário, mas outras coisas que ela tinha escrito, contos, poesias. Antes ela não era sequer recebida nessas relações, né, nessas editoras, etc. E eu me interessei e pedi para ver o livro, e ela me mostrou, ela tinha uma montanha de cadernos, entre os quais estava o diário que veio a ser o livro Quarto de Despejo. E qual foi a tua primeira impressão, assim, ou surpresa também, né, na leitura? Não foi, curiosamente, eu não me surpreendi. Eu apenas me surpreendi com a qualidade do texto. Era um texto surpreendentemente fora daquilo que é comum. Eu acho que no mundo inteiro as pessoas escrevem o livro da minha vida. Era diferente, tinha uma força muito grande, força narrativa e conteúdo muitas vezes com marcas literárias fortes, líricas até. O primeiro registro desse diário, que é de 1955, que ela fala no aniversário da filha Veronice. Ela diz que era o aniversário da filha e a filha não tinha sapato para calçar e era um grande desejo que tinha. E ela procurou no lixo e encontrou um par de sapatos. Quer dizer, esse registro rápido tinha uma dramaticidade muito grande e revelava também que o conteúdo daqueles cadernos era importante, porque eram registros de vida e registros de uma situação muito especial que ela vivia, né? Bom, havia trechos rapidamente eu olhei outros trechos, e há trechos até de lirismo, de poesia, também revelação de que ela era uma leitora, porque isso transparecia nos registros que ela fazia, tanto na linguagem que ela usava, como demonstrando que ela havia lido muita coisa. A publicação do livro foi um sucesso até hoje pouco repetido, né? Ela vendeu em poucos dias a primeira edição de 10 mil exemplares. Isso não é comum acontecer nem fora do Brasil. Mas também a época, né? E na época, ela terminou as primeiras edições e em poucos meses chegaram a 100 mil exemplares no total. Na época era uma coisa fora do comum. Agora, o que isso resultou, do meu entender, o mais importante era o documento. Ela escreveu, documentou uma situação de vida que era importante do ponto de vista literário, da literatura popular, vamos dizer assim, e era importante do ponto de vista de sociologia, até do registro de uma comunidade que, por mais que os estudiosos se interessassem, e os jornalistas como eu se interessassem, ninguém conseguiria fazer com aquela força, aquela capacidade de transmitir informações. O grande valor do Quarto de Despejo é exatamente esse, é um documento muitas vezes tocante pela situação que tratava e sempre um documento do ponto de vista de condição de vida muito significativo. Do meu ponto de vista, eu posso dizer, e tenho repetido isso, que foi a reportagem mais importante que eu fiz na minha vida, na minha trajetória toda. Eu estava praticamente começando a minha profissão de jornalista, tinha feito algumas outras reportagens importantes, mas essa não pela qualidade do texto, que o meu texto praticamente não existe diante porque eu reproduzi trechos dos diários da minha reportagem, mas pela repercussão que teve, né? E se teve essa repercussão toda,
não foi porque simplesmente as pessoas tiveram curiosidade, é porque se tratava realmente de alguma coisa importante. Né? Depois, com as traduções, houve um interesse muito grande, inclusive estudos relativos à própria qualidade do texto literário, o valor do documento, e inúmeros trabalhos que se fizeram na academia sobre esse livro. Não era uma linguagem comum, era uma linguagem rebuscada, que inclusive levou a que um crítico famoso, aí, importante, o Wilson Martins, escrevesse umas 3 ou 4 vezes que ele não dizia, mas que aquele texto não podia ser dela. Automaticamente ele atribuía o texto a mim, o que seria uma fraude, que de maneira nenhuma eu aceitei, tanto que ameacei processá-lo. E o argumento mais forte que eu tinha eram os cadernos dela, né, que estava lá escrito. Ele disse que ela não podia usar esses termos, que era coisa minha. Eu disse para ele, num texto que eu escrevi, eu não usaria, porque eu nunca busquei o uso de termos rebuscados no meu texto, nunca. Era coisa dela. E talvez a resistência maior é justamente pela condição dela, né? Bom. Enquanto moradora de favela, enquanto semi-analfabeta. Aí há toda uma história. O livro dela foi recebido com grande interesse, primeiro pela curiosidade. Segundo, porque se tornou um objeto de consumo, né? Isso é preciso dizer, principalmente da classe média. Virou uma espécie de moda. Então todo mundo comprava o livro porque era moda. Talvez muitos não tenham chegado a ler até o livro. Ao mesmo tempo que surgia essa curiosidade, esse interesse, surgia de maneira muito clara o que se pode considerar preconceito social e racial. Preconceito social se manifestava às vezes em muitos textos de jornalistas, colunistas, etc. Muitos faziam isso, a maioria insinuava que aquilo lá era um truque publicitário, de marketing. E segundo, que subjacentemente desses textos, como é que uma mulher negra, semi-analfabeta, favelada, tem condição de escrever isso? E não era só isso também, esse preconceito embutia também uma certa inveja, porque o sucesso que ela fazia, o dinheiro que ela estava ganhando, essa coisa toda. Ela não era uma mulher de tratamento fácil, muitas vezes ela era dócil, se comunicava com as pessoas, mas teve uma hora que ela nem dava bom dia, né? Ao sair da favela, quando foi buscar a mudança, fui junto, né? Alguns vizinhos apedrejaram o caminhão. E a Carolina enquanto símbolo antirracismo no país? Olha, acho que ela contribuiu para mostrar que as pessoas, não só do ponto de vista racial, mas do ponto de vista de condição de vida, são capazes de fazer coisas importantes como ela fez. E isso realmente contribuiu, tanto é que o livro dela é estudado, discutido até hoje, principalmente na universidade, e também ela, ao ser traduzida para 13 idiomas, ela levou ao mundo essa questão. E de certa forma, o que se discutiu lá fora foi muito em cima disso, né? Que havia essa carga de racismo, e também a valorização do texto dela por vários autores estrangeiros, como no caso do Alberto Moravia, que escreveu o prefácio da edição italiana. Mas tudo isso contribuiu para que essa questão do racismo fosse trazida para a discussão. Ela recebeu o título de cidadã paulistana. Ela foi convidada para vários eventos por estudantes
entidades negras. Foi uma contribuição muito importante para que o tema racismo fosse discutido. Acho que muitas vezes as pessoas convidaram a Carolina pelo fato dela ser uma espécie de fenômeno. Mas em outros não, em outros foram de homenagem mesmo, né? Gostava do sucesso, da glória. Ela quis fazer tudo, quis fazer teatro, quis fazer fez música e tudo mais. Tudo isso contribuiu para que a carreira dela ficasse atabalhoada. Não houve um sentido mais objetivo nas coisas. Mas, de qualquer maneira, era um gênio. Tá ótimo. Tá bom? Saudade. Obrigada. Imagina. A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei. A polícia me fez eu correr, mas não conseguiu me pegar. A polícia me fez eu correr, mas não conseguiu me pegar. Eu não sei qual é o malandro que foi me delatar e deu parte na polícia que eu gosto de afanar. Eu estava em casa sentada, avaliando o que eu falei. A polícia foi entrando, eu abri a janela e saltei. A polícia me fez eu correr, mas não conseguiu me pegar. A polícia me fez eu correr, mas não conseguiu me pegar. Olá, muito boa tarde. Eu converso com a Vera Eunice de Jesus Lima, que é a filha caçula da escritora Carolina Maria de Jesus. Vera, bem-vinda à Rádio Juventude, boa tarde. Boa tarde. Um prazer. O prazer é meu. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar que eu estava sentindo falta de que a rádio procurasse a Carolina. Olha aí. Porque a TV, a internet, as palestras que eu vou, né, cinema, todos já haviam procurado a Carolina. E eu estava sentindo falta do rádio. Por quê? Porque o rádio foi o companheiro dela a vida inteira. Ela tinha uma paixão por rádio. Ela e nós todos, porque nós fomos criados ouvindo rádio, né? Faltava comida, mas a pilha do rádio, aquilo a gente conservava. A gente fervia a pilha, que minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Então o rádio faz parte da minha vida e da vida da minha mãe. E também estou feliz porque para poder falar também um pouco da trajetória da vida dela, né? Porque hoje que eu estou entendendo assim, por que ela é chamada Cinderela Negra. E por quê? Porque ela nasceu em Sacramento, os pais dela eram casados como a sociedade quer, né? Pai, mãe, filhos, né? Tinha o pai, a mãe, o filho. E surgiu na praça de Sacramento, surgiu um negro retinto, como ela falava. E esse negro, ele fazia repentes, né, na praça. E tocava violão. E aí a mãe dela indo na praça,
se encantaram com o outro e aí nasceu a Dona Carolina, né? Bom, aí com essa confusão toda, o padrasto dela foi embora, né? E ficou a mãe, ela, e também ficou o irmão. Aí, como ela dizia, ela era uma negrinha feia e chata. Ela falava, são palavras dela. Por quê? Porque ela era curiosa, ela queria saber tudo, ela era muito esperta. E o povo falava, ai que negrinha chata, essa palavra para a mãe dela. E aí a mãe a levou para no centro espíritas, né? Porque eles são espíritas, a cidade é espírita, né? E minha mãe também era espírita. Então, o doutor Eurípides Barçanufo, que é um espírita bem famoso lá de Sacramento, ele falou para a mãe dela, a sua filha não é chata, a sua filha não irrita ninguém, a sua filha é poetisa. E aí, saiu ela e a mãe de lá e as pessoas falavam assim para a mãe dela, a sua filha é chata. Ela falou, minha filha não é chata, minha filha é poetisa. Ela não sabia o que era nem a mãe, mas falavam que era uma poetisa. E aí, ela foi crescendo na cidade, junto com o avô dela, que era muito inteligente, que ela chamava de Sócrates africano, porque ela teve uma convivência muito grande com o avô. Ela amou até os 7 anos e a patroa da mãe dela resolveu pagar o estudo dela, custar os estudos dela. Então, essa patroa, a Dona Maria Leite, começou a pagar os estudos dela. Ela estudou a primeira série e metade da segunda série. E no primeiro dia que ela chegou na escola, ela falou assim, eu quero mamar. Ela não suportou a escola. Eu quero mamar. Aí a professora falou para ela assim, olha, você não vai mamar. Você agora está na escola, você vai aprender a ler. Carolina Maria de Jesus. Só que ela nunca tinha ouvido falar o nome dela, porque o apelido dela é Bitita. Todo mundo conhece ela por Bitita lá. Então ela se assustou, não sou Carolina Maria, sou a Bitita, não, você é Carolina Maria de Jesus. E aí ela teve aquele estudo, só que ela tomou gosto pela leitura. No começo ela não aceitava, depois ela tomou gosto pela leitura. Começou a ler tudo o que ela achava. Até que ela achou um livro lá no lixo, que ela falava que era a Bíblia, né? Mas dizem que era um livro de São Cipriano, mas um livro religioso. E ela começou a ler esse livro. E aí o pessoal já começou a vê-la de maneira diferente. A pessoa já falava diferente, já lendo esses livros, ela ia nos bailes, sempre gostou muito de dançar, de carnaval, nossa, adorava carnaval. Não perdia no carnaval de jeito nenhum. Aí um dia sumiu um dinheiro lá na cidade dela, da igreja lá do Frei, e ele falou que foi ela. E aí ela foi presa na cadeia de lá. E aí ela apanhou muito ali. Apanhou. E aí não achavam o dinheiro. Aí falaram, vamos prender a sua mãe. Aí prenderam a mãe dela e bateram nas duas. Dentro da cadeia, sem tomar banho, sem nada, né? Ela disse que saíram umas feridas nas pernas dela. E tanto é que ela tinha essa cicatriz. Então quando saiu essa ferida nas pernas dela, ela pediu a morte. Ela falou, não, quero morrer. Aí, segundo ela, diz que apareceu um anjo na cela com uma valise de remédio. E falou assim, você ainda não vai morrer, Carolina Maria de Jesus. E aí, acharam o dinheiro. Aí o Frei foi e soltaram minha mãe. Quando soltaram minha mãe, ela já saiu revoltadíssima. Ela já tinha aqui uns 17 anos. Aí dali da porta da cadeia ela falou, vou embora. Eu não vou ficar nessa cidade mais. Aí ela quis trazer a mãe dela. E aí a mãe dela não quis ficar lá, né? Aí ela veio a pé. Quando ela chegou aqui em São Paulo, ela foi trabalhar de empregada doméstica. Aí ela começou a trabalhar na casa do doutor Zerbini. Doutor Zerbini, você não vai saber quem é, que você é novinha, né? Vou ao médico,
que fez o primeiro transplante de coração aqui no Brasil. E aí, aos finais de semana, ela tinha a folga dela. E ele falava, vai passear, vai, né? Ela falava, não, eu gostaria de ficar na sua biblioteca. E aí ela ficava lendo aos finais de semana. Aí ela engravidou de uma irmã minha, né? De um americano. E aí ela parou de trabalhar. Aí ela contava que ela foi num convento pedir uma ajuda, né? Ela estava grávida. Disse que a freira falou, aqui não vamos ajudar ninguém, não, empurrou. Quando empurrou, ela caiu pela escada. Aí, essa menina nasceu e morreu. Aí ela pôs o nome dela, Carolina Maria de Jesus, né? Depois ela engravidou do meu irmão, que é de um português. Como ela dizia, um português folgado, né? Não era muito trabalho. Os historiadores falaram que ele era um marinheiro. Como ela engravidou do meu irmão, ela também ficou na rua. E aí tinha assim muita gente na rua e vinha um político famoso aqui pro Brasil. E queria limpar São Paulo para poder receber esse político. E aí jogou o pessoal tudo lá na favela do Canindé, na beira do Rio Tietê. Por isso que é o quarto de despejo. Os despejados. E ali depois ela ganhou umas madeiras aqui na Avenida Brasil. Então ela carregou na cabeça da Avenida Brasil até o Canindé. Foi levando. Ela mesma construiu o barraco. Aí ela engravidou. Aí começou a catar papel. E depois ela catando papel, conheceu meu pai, que meu pai tinha uma indústria aí no Brás. E ela catava papelão lá na indústria dele. Porque... O seu pai era espanhol? Também. Uhum. Aí meu pai era espanhol. Aí ela ficou catando papel, né? Criando os filhos dela e escrevendo. Ela era assim, uma pessoa assim, enérgica, brava. E, por exemplo, se ela visse uma coisa errada, assim, ela ia pra cima, ela não deixava as coisas assim, erradas, assim, ela era muito política, muito alta, bem mais alta que eu. Negra, tinha um olhar assim, que ela olhava assim, até se assustava com o olhar dela, né? E ela chamava atenção. Quando eu nasci, minha mãe já escrevia para jornal, ela adorava Getúlio Vargas, ela fazia poemas sobre Getúlio, já saía nos jornais, né? E você lia o que ela escrevia? Então, já moça. E você presenciava algum momento de choro ou de desespero mesmo por parte da Carolina, assim? A gente morria de medo dela morrer. O desespero dela que a gente via, que eu percebia bastante, quando não tinha o que comer. Aí você via ela desesperada, porque quando eu tinha comida, ela ia escrever. Escrevia muito à noite. E ela também ela pegava muitos mendigos da rua, dormia em casa. A minha casa era cheia de mendigo. Dormiam no sofá, dormiam no chão, dormiam na cama, andavam, roubavam as coisas dela. E até um rapaz que trabalhava na Francisco Alves, conheceu bem minha mãe, que Francisco Alves foi quem editou o Quarto de Despejo, a livraria. Ele falou pra mim, eu já tinha uns 20 anos, ele falou, sua mãe é uma louca, sabia? Eu falei, eu tinha um monte de mendigo na sua casa, eu sei. Minha mãe tinha uma mania, a pessoa chegava em casa e falava assim, gostei muito desse livro, leva. E o que quer dizer Bitita? Pois é, menina, é esse apelido que eu cheguei lá, quando cheguei em Sacramento, você vai conhecer uma amiga de infância da tua mãe. Aí me levaram, né, uma senhora bem velhinha, né? Aí ela olhou pra mim e falou, ela falou que eu não pareço a Carolina, mas a minha filha, você é a Bitita, ela falava. Então é apelido de infância. Ô Vera, e como é ser filha da Carolina? Assim, você estava falando desse... que evita algumas vezes até de dizer que é filha, ou se surpreende também quando as pessoas não conhecem. Ou... Olha, ser filha da Carolina bom, como mãe, foi assim, uma mulher batalhadora, criou os filhos dela, né? Ali, durona, fazia muita questão de estudo, né? Nunca queria a gente se misturando com as pessoas, ela sempre se preocupava em proporcionar cinema, sempre o dinheirinho dela podia estar ali com o dinheiro contado. O dinheiro do cinema dos meus irmãos ela separava. Arrumava um jeito de eu ir para a escola. E quando eu comecei a aprender a ler, eu já me destaquei em português.
Era excelente em português. Tanto é que eu sou professora de português hoje. E aí ela queria aprender a escrever corretamente. E aí ela queria aprender as concordâncias, farmácia com PH. Eu sempre digo, minha primeira aluna, minha mãe, ela queria aprender. Ela queria sempre aprender, queria escrever bem. Entendeu? Então cada um fazia uma coisa. Eu ensinava, o meu irmão datilografava, e esse meu irmão que está vivo, que é o José Carlos, ele conversava muito com ela. Ele é um historiador. Então, se você perguntar para ele, ele devaneia, ele vai, então ela gostava de escutar as histórias dele, né? Então eles conversavam muito. Então acho que cada filho puxou alguma coisa dela. Agora, como escritora, como escritora, eu estou abismada de ver a fama que ela tem. E você tem participado de uma série de comemorações aí por conta do centenário. Muitas. E também eu gosto, porque veja bem, olha, eu, por exemplo, até a mais alta homenagem, como até no mais singelo lá da criança representar minha mãe e chorar ali, né? Então acho pra mim todas as homenagens. E outra coisa que eu estou sentindo é como tem Carolinas. E aí, então, como a Carolina influencia, assim, as mulheres, né? E eu também estou achando, assim, que o negro estão muito... Eles estão, vamos dizer, apaixonados pela Carolina. São apaixonados, para eles é um ícone, é um polo, sabe? Principalmente para as mulheres, né? Que tinham seus filhos, a maioria aí, né? Sem estudo, migrantes, né? Você acha que essa é a maior lição de vida que a Carolina passou? Eu acho. E, de mulher, por exemplo, negra, guerreira. Enfim. Os favelados, né? A fome, como é que ela venceu. É a favela que está cada dia mais presente no livro. Agora sim, como você falou do ícone, né? Da Carolina para o movimento negro, para essas crianças que estão conhecendo a história dela agora. E a representação que ela tem na nossa história mesmo, né? Na sua opinião, você acha que a Carolina, em algum momento da vida, assim, ela esperou por isso? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque quando ela faleceu, um dia depois da morte, do enterro dela, tudo, a vizinha me levou uma carta. Ela tinha escrito um ano antes. E nessa carta ela pedia para eu nunca vender o sítio, para eu cuidar do meu irmão, e que ela sabia que eu ia propagar o nome dela, ia levar o nome dela para frente. Olha. Então ela mais ou menos imaginava que o nome dela ia para frente. Porque ontem eu vi numa entrevista no filme alemão, eles perguntam e ela fala com a voz dela mesmo. Ela fala que o livro é atual, que a favela está cada vez pior. Isso ela falando ali, naquela época, ela era muito inteligente, né? Muito bem, este foi o programa Palavra Cruzada, e se você não acompanhou a edição de hoje, tem reprise no domingo, às 9 da noite, e na terça, às 11 da manhã. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, que é Palavra Cruzada /Juventude Viva, e acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook da Rádio Juventude. Eu sou Neumísia Silvestre e volto na sexta-feira que vem com mais um Palavra Cruzada. Até lá!